Shabbat Shalom, o tema da mensagem desse Shabbat é moldados pelo ferro. Senhor nosso Pai, eu lhe peço mais uma vez que o Senhor me capacite a passar essa mensagem do jeito que o Senhor tem para que seja feito, as palavras encontrem um coração fértil e recebam, cada um dos meus irmãos e irmãs recebam, tenha entendimento e coloque em prática na sua própria vida. Obrigado pelas tuas revelações, nós dependemos do Senhor, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, moldados pelo ferro. Nessa Parashá 50 que tavô, quando vier, Hashem ordena ao povo de Israel, como condição para eles entrarem na terra da promessa, que eles escrevessem a Torá em pedras caiadas, com letras bem delineadas, para que pudessem se lembrar daquelas instruções escritas naquelas pedras, palavras estas que conduzem à vida. Essa ordenança também se aplica às nossas vidas, porém a escrita da Torá não será feita no coração de pedra, mas será escrita quando recebermos um novo coração, coração transformado, proveniente de Hashem. Essa escrita da Torá é a presença da Ruach HaKodesh em nosso coração. Coração renascido, um coração transformado, um coração de carne. Vamos ler. Abram as Escrituras, Yirmiyahu, Jeremias, capítulo 31, versículo 32, nas demais, versículo 33. Yirmiyahu, Jeremias, capítulo 31, versículo 32, nas demais, versículo 33. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá dentro deles e as escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Se a Torá estiver escrita em seu coração, se o seu espírito passou por um novo nascimento, uma transformação, então você compreenderá o texto que está escrito em Provérbios, Mishlei, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, Mishlei, capítulo 4, versículo 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Ele é a fonte da vida. Para entrarmos na terra da promessa, nós precisamos ter a Torá de Hashem escrita no nosso coração. Mas é importante que não apaguemos, é importante que ela seja preservada e renovada em nosso coração. Não podemos nos desviar do caminho do Senhor. Não podemos nos endurecer. Não podemos voltar a ter o nosso coração como de pedra, sob pena de perdermos o precioso de Hashem. Irmãos, preste atenção. Existe um grande movimento nessa terra para que as pessoas não recebam a Torá de Hashem em seus corações. Mesmo entre as pessoas que frequentam as congregações e acreditam serem temente ao nome sagrado de Hashem, ocorre o mesmo desafio. Muitos apreciam alguns textos da Brit Hadashah, da Nova Aliança, e acreditam que a primeira aliança foi anulada. Eu vou ler um texto das Escrituras Sagradas para vocês. Porque não são os meros ouvintes da Torá a quem Deus considera justos. Antes,
são os praticantes do que a Torá diz que são considerados justos à vista de Deus. Vou repetir. Porque não são os meros ouvintes da Torá a quem Deus considera justos. Antes são os praticantes do que a Torá diz que são considerados justos à vista de Deus. Onde vocês acreditam que está esse texto? No Tanar, na Antiga Aliança? Ou na Brita Hadashah, na Nova Aliança? Esse texto foi proferido por Shaul HaShalir. E está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 13. Portanto, na Brita Hadashah, na Nova Aliança. Abram as Escrituras. Vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 13. Vamos ler junto, Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque não são os meros ouvintes da Torá a quem Deus considera justos, antes são os praticantes do que a Torá diz, que são considerados justos à vista de Deus. Irmãos, a Brit Hadashah não pode invalidar nem contradizer o que está escrito no Tanar, na Antiga Aliança, composta pela Torá e pelos livros dos profetas de Hashem. Não podemos endurecer o nosso coração para a Antiga Aliança. Eu tenho muitas coisas para aprender, mas tudo que eu tenho aprendido das Escrituras Sagradas, eu tenho me dedicado para colocar em prática na minha vida. E assim, os meus caminhos têm sido sistematicamente corrigidos pelo Senhor, dia após dia. Entretanto, eu receio que muito em breve as Escrituras Sagradas serão removidas de toda a terra e a Ruach HaKodesh será removida conjuntamente. Mas não daqueles que tiverem a palavra de Hashem escrita em seus corações. Este será o óleo extra descrito na palavra, na parábola das 10 virgens, com relação às virgens prudentes. Elas estavam com a palavra escrita no coração. Além do mais, a palavra de Hashem escrita no nosso coração é a única forma que temos para vencermos o pecado. Porque está escrito, Tehillim Salmos, capítulo 119, versículo 11. Eu vou ler na versão JB. Tehillim Salmos 119, versículo 11. Versão JB. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu posso até memorizar a Escritura Sagrada, posso saber os textos de cor, mas se a palavra de Hashem não estiver dentro do meu coração, eu não terei como viver por ela. Eu não terei nenhum poder para praticar a palavra que memorizei. É como se eu soubesse, mas não retivesse. E pior, nessa condição, outras inclinações dominarão a nossa vida nessa terra. Sem a palavra de Hashem no nosso coração, sempre haverá um buraco que nada nem ninguém tem o poder de preencher, porque o espaço está reservado para o Senhor ocupar nas nossas vidas. O Senhor, somente o Senhor. E assim, nos sentiremos bem com a presença do Senhor na nossa vida. Do contrário, com este buraco, nós só estaremos bem quando nós estivermos infelizes, insatisfeitos com alguma coisa ou com alguém. Um buraco que não tem fim.
Só a palavra de Hashem no nosso coração, somente a presença da Ruach HaKodesh pode nos preencher em sua plenitude. A pessoa que conhece a palavra de Hashem e não tem ela escrita em seu coração, não vive por ela, é semelhante a um homem que recebeu muitos recursos, mas os dissipou, perdeu de forma imprudente. Reter as escrituras sagradas de Hashem é uma ordenança do Senhor para a nossa vida. Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Estas palavras que ordeno a você hoje estarão em seu coração. Uma informação importante sobre as instruções de Hashem com relação a escrever a Torá em pedras. Antes do povo de Israel entrar na Terra da Promessa, foi ordenado que aquelas pedras não poderiam ser trabalhadas com ferro. Da mesma forma, o nosso coração não deveria ser manuseado por nenhum instrumento que possa ferir ou causar algum mal para a nossa vida. Nem tampouco podemos agir como um ferro para ferir o coração de outras pessoas. Seja com as nossas palavras, muitas vezes duras, seja com a nossa forma de agir brusca, ou até mesmo com a nossa indiferença. Irmãos, muitas vezes até o nosso silêncio pode machucar alguém. Tenha isto como referência na sua vida. Com a palavra de Hashem no nosso coração, estaremos sensíveis à voz do Senhor e sensíveis também às necessidades das pessoas ao nosso redor. Essa semana fomos surpreendidos com informações de que pagers e rádios de comunicações usados por grupos terroristas explodiram simultaneamente. Algumas pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas, algumas em estado graves. Não sabemos que tecnologia foi usada, nem tampouco se houve participação de algum serviço de inteligência por trás disso. E até mesmo com essas inteligências eletrônicas, está cada vez mais difícil identificarmos o que é de fato verdadeiro do que está sendo produzido artificialmente. Não sabemos. O fato é que nunca havia ouvido falar sobre algo desse porte, dessa natureza, exceto em filmes de ficção científica. Nunca considerei que um objeto que carregamos todos os dias pudesse nos oferecer algum risco de explodir como se fosse uma granada. Eu realmente não sei o que de fato aconteceu. Nem quero comentar muito sobre isso, mas estamos presenciando acontecimentos realmente estranhos na Terra. E a questão principal aqui é que temos incorporado coisas na nossa vida que acreditamos serem essenciais, que podem nos machucar e com violência. Objetos externos que passaram a fazer parte da nossa vida em tudo o que fazemos. Acreditamos que isto é seguro e não consideramos e nem imaginamos o preço que podemos pagar expondo a nossa vida, a nossa segurança por causa dessa mistura de barro com ferro
intensa em nossos dias. Do contrário, o plano referenciado, o plano que mencionei há pouco, teria fracassado. Esta ação é um alerta para cada um de nós. Irmãos, haverá um dia em que precisaremos viver sem esta tecnologia. Esteja ciente que tudo do que foi nos dado só tem servido para nos aprisionar de alguma forma, controlar e dominar a nossa vida. Nesse exato momento, nesse exato instante em que estou compartilhando essa mensagem com vocês, estamos com 30 guerras em andamento no mundo. Nesse exato momento estamos com muitas aeronaves, drones, tanques de guerra, navios, caminhões, com lança-foguetes, com seus exércitos, entre tantas outras coisas, se posicionando para atacar alguém de alguma forma, declarando que a outra parte são os seus inimigos. Fazendo uso da força, da violência, apoiados pela tecnologia e no poder do ferro para subjugar outras nações. Como predito, nações estão se levantando contra nações. O ferro tem sido usado amplamente para destruir vidas na terra inteira. Como consequência, muitos estão ficando com seus corações endurecidos, presos em um mundo virtual criado pela força do ferro, pela tecnologia, com efeitos nocivos e reais sobre a vida das pessoas nesse mundo. Muitos estão sendo escravizados pela tecnologia. O ferro que invadiu os lares para lapidar relações, para apagar a palavra de Hashem dos nossos corações, para roubar o tempo que deveria ser dedicado ao Senhor, para roubar a esperança e muitas vezes trazer medo, pânico, terror sobre a vida das pessoas que Hashem nunca teve para nós. Essas tecnologias têm sido usadas para trazer situações de males, crimes, dependência emocional e vícios em uma escala mundial, de forma assustadora. Apesar dessas situações, nós temos buscado formas para conviver pacificamente com este ferro. Até afirmamos que dependemos dele. Eu nem consigo imaginar o que será da nossa próxima geração. Irmãos, Hashem nos tomou, Hashem nos resgatou da fornalha de ferro de Mitzrayim, da terra do Egito, da terra das aflições. Devarim, Deuteronômio, versão JB, capítulo 4, versículo 20. Devarim, Deuteronômio, versão JB, capítulo 4, versículo 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para lhe serdes um povo de herança, assim como vós sois a vossa casa. Podemos encontrar nas Escrituras situações de comparação das pessoas com ferro. Mislei, Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Mislei, Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa afia o caráter de seu amigo. Nesse versículo, as Escrituras nos ensinam que da mesma forma que um ferro pode ser usado para melhorar o corte de outro ferro,
nós podemos ser usados com o nosso correto proceder para melhorar o caráter de outras pessoas. Entretanto, muitas vezes, alguém pode dizer, principalmente quando está cansado, eu não sou de ferro. Para deixar evidente as suas fragilidades e mostrar que tudo tem um limite. Realmente nós não somos de ferro e nem devemos ter o desejo de se tornar ferro. O ferro faz parte dos nossos discursos diários. Eu mesmo costumo dizer que, dependendo da situação, precisamos parar para amolar o machado. Do contrário, vamos seguir trabalhando cada vez mais duro, com o machado cego, fazendo cada vez mais forças e produzindo cada vez menos. Essa expressão, parar para amolar o machado, significa literalmente duas coisas. Primeiro, parar para descansar o necessário para a restauração do nosso corpo físico e também do nosso corpo espiritual. Segundo, parar para estudar a Escritura Sagrada, orar, buscar o Senhor e as suas instruções, seus conselhos, restauração e fortalecimento da nossa vida com o Senhor. Esta expressão, parar para amolar o machado, está nas Escrituras Sagradas. Correlete, Eclesiastes, vou ler na versão JB, capítulo 10, versículo 10. Correlete, Eclesiastes, versão JB, capítulo 10, versículo 10. Se o ferro do machado estiver cego e ele não afiar o fio, então mais força deve ser aplicada, mas o agir com sabedoria assegura o sucesso. Esse texto de Correlete deixa claro que, se não reconhecermos os nossos limites, podemos seguir agindo somente pela força e não pelo poder de Hashem através da Ruach HaKodesh, com sabedoria. Nós podemos fazer uso do ferro, mas precisamos ser cautelosos para não sermos usados ou movidos pelo ferro. Eu aprendi a reconhecer quando estou necessitado de fazer uma pausa. Também quando estou seguindo em fazer as coisas na minha própria força. Eu me canso mais rápido. E isso ocorre porque estou usando um machado cego. Preciso parar e investir tempo na minha relação para com Hashem, para com Yeshua, e estar mais sensível à voz da Ruach HaKodesh. Além do mais, na presença do Senhor, todos nós somos fortalecidos. Fisicamente, espiritualmente. A recarga é completa e sem efeito memória, que é uma sinalização de carga que na verdade não existe. Se eu estiver com o meu machado cego, eu terei que fazer muito mais força para executar o mesmo trabalho. Levarei muito mais tempo, sem contar os cortes errados que pode acontecer, prejuízos, trabalhos perdidos que precisarão ser desfeitos e refeitos. O resultado final será frustrante. Todos nós precisamos definir limites e sabermos que precisamos separar tempo
para descansar na presença de Hashem, saber o tempo de afiar os nossos machados, para não nos gastarmos inutilmente. Mais uma vez, somos nós quem devemos fazer o uso do ferro e não o contrário. Uma outra expressão que é muito utilizada no nosso meio é levar as coisas a ferro e fogo. Essa expressão tem como base o trabalho duro de um ferreiro que utiliza o fogo para amolecer e assim poder moldar o ferro de acordo com o seu próprio desejo. Essa expressão é usada para definir as pessoas que desejam resolver as coisas do seu próprio jeito, do seu próprio modo, usando as suas convicções para impor as coisas como uma verdade absoluta e inquestionável. Pessoas que não conseguem receber não nunca sobre nada. Vai ser do meu jeito. E acabou. Muitas vezes agindo de forma obstinada. Utilizando, muitas vezes, se necessário for, de força, de violência, para conseguir o que elas tanto desejam. Colocando a vida delas em risco de morte. Quando não, a vida de pessoas amadas ao redor dela. Nessa condição. E normalmente, no final, elas completam exatamente com a frase: vai ser do meu jeito e acabou. E Hashem vai deixar elas seguirem na obstinação do coração delas. Infelizmente, muitas pessoas nessa terra não sabem o que é o amor. Não sabem. Desejam receber, cobram quando não têm, mas não conseguem repassar. E então escolhem seguir nesse caminho, viver desse modo, levando as coisas a ferro e fogo. Agredindo, acusando, julgando, punindo. Às vezes usando até a Escritura Sagrada. É lamentável ver isso ocorrer dentro de uma família. E mais triste ainda, é quando estas pessoas dizem serem crentes. Por conta dessas ações, como consequência, o mundo enfrentará uma terrível ditadura como nunca existiu antes sobre a terra. A lei natural do semear e colher. Outra questão é a falta de conhecimento, que certamente não é uma bênção. As Escrituras Sagradas nos ensinam que o povo de Hashem padece porque lhe falta entendimento. Nessa semana, eu estava lendo o capítulo de um livro com a minha esposa, que narrava sobre um incidente envolvendo o 20º presidente norte-americano, James Garfield, que ficou efetivamente no cargo por apenas 6 meses e alguns dias. Apenas alguns meses depois de ter assumido a presidência dos Estados Unidos, em 2 de junho de 1881, um advogado desapontado porque ele queria de qualquer jeito, a ferro e fogo, um cargo público e não conseguiu. Sacou de uma arma e atirou contra o presidente em uma estação de trem. O ferimento não foi inicialmente fatal, mas o total desconhecimento sobre o poder das bactérias naquela época e as repetidas ações
invasivas realizada pelos médicos nos meses que se seguiram para encontrar e remover a bala no corpo do presidente, causaram uma infecção generalizada. E como consequência das infecções, a morte daquele presidente americano ocorreu no dia 19 de setembro de 1881. A morte daquele presidente só ocorreu porque repetidas vezes os médicos mexiam no interior daquele corpo, desconhecendo que justamente aquilo seria a causa da morte dele. Claro que os médicos queriam salvá-lo com aquela ação, com aquela conduta, mas o resultado foi exatamente o oposto. Irmãos, muitas vezes enfrentamos problemas e desafios que podem ser resolvidos desde que não fiquemos mexendo e remexendo no mesmo assunto de forma contínua, na mesma memória, de forma dolorosa. O problema está resolvido, siga em frente. Espero que vocês entendam e recebam essa mensagem e não infecte mexendo nas suas feridas, principalmente com os seus pensamentos, porque este pode ser o motivo, a causa de problemas piores. Problemas até que podem conduzir à morte espiritualmente, matar as suas relações, impedindo que você receba e desempenhe tudo que a Hashem separou para você ser e desempenhar nessa terra. Pare de remexer nas suas feridas. Sempre enfrentaremos ações agressivas contra a nossa vida, mas a escolha do que faremos com as nossas feridas deve ser da nossa inteira responsabilidade. Um dos nossos meninos levou um tiro na cabeça. A bala está alojada até hoje no cérebro dele. De acordo com o diagnóstico médico, era para ele ficar sequelado. Não poderia andar, não poderia enxergar, mas hoje ele tem uma vida normal, embora aquela bala continue alojada dentro da cabeça dele. A orientação médica foi de que no local onde a bala se alojou, era melhor não mexer. Infelizmente, muitas pessoas nessa terra não sabem o que é o amor, não vivem por isso. Seria bom identificarmos as coisas em nossa vida a tempo de saber que há coisas que devemos entregar a Hashem e caminhar pelos milagres em nós, como eu acabei de mencionar, sobre essa pessoa, um dos nossos filhos, com uma bala na cabeça há quase 30 anos. Amor, misericórdia do Senhor. Talvez você não saiba, mas mexer nas suas feridas de qualquer forma, de qualquer modo, de qualquer jeito, é o mesmo que levar as coisas a ferro e fogo, podendo prejudicar muito a sua vida e a vida de pessoas amadas ao seu redor. Se desprenda do seu passado, porque as balas que atiraram em você não foram fatais,
Do contrário, você nem estaria mais aqui para ouvir essa mensagem. Então viva e desfruta da vida com a alegria que o Senhor separou para você. Não leve mais as coisas ao seu redor a ferro e fogo. Nem sempre o que parece ser certo aos nossos olhos são certos diante dos olhos de Hashem. E nem tudo que parece ser errado diante dos nossos olhos é de fato errado diante dos olhos de Hashem. Busque o Senhor e você saberá a verdade, saberá como agir, saberá como se posicionar em cada situação. Deixe o Senhor curar as suas feridas, que as cicatrizes sirvam como um memorial para sabermos do que fomos livrados e mais, que nós fomos completamente restaurados. Aleluia! O 20º presidente americano não precisava ter exercido apenas 2 meses de presidência. Não precisava passar 79 dias em camas de hospital e depois morrer. As realizações das promessas de Hashem para a sua vida dependem do que você escolheu para manter no seu coração através do exercício do amor. O que vem além disso tem relevância somente para esse mundo, mas não tem poder de transpor este mundo para levarmos para a nossa vida na eternidade. Irmãos, não se engane, este mundo vai nos pressionar ao máximo para que sejamos imobilizados no exercício do amor. No exercício do amor do Senhor, no amor de Hashem. Mas a escolha é nossa. Podemos ter o nosso coração lapidado pelo Senhor através do amor ou pelo ferro utilizado por esse mundo sem nenhuma anestesia, literalmente, pela dor. A escolha é nossa. Hashem deseja que tenhamos a Escritura Sagrada escrita em amor no nosso coração, e ainda que tenhamos alguma breve tribulação nessa terra, rapidamente seremos restaurados. Mas se andarmos armados, com desconfiança sobre a vida das pessoas, reativos a tudo e a todos, seremos moldados pelo ferro. No texto que lemos da Haftarah, em Isaías capítulo 60, versículo de 1 a 9, lemos sobre as promessas que recebemos de Hashem, os propósitos de bênção, iniciando pela salvação das pessoas que amamos, até bens que não temos como descrever, mas certamente virão sobre nós. Entretanto, a base para isso é termos a palavra de Hashem escrita no nosso coração. Tomemos a decisão de sermos moldados pelo amor de Hashem e não pelo ferro desse mundo, sem anestesia, sem misericórdia, cuja consequência sempre será a dor, quando não a morte. Ainda lemos na Brit Hadashah sobre Shaul HaShalia. Ele sofreu muito por causa da doutrina do ferro, que estava sendo imputada sobre a vida dele. Shaul estava sendo perseguido por judeus por desejar servir a Hashem através de Yeshua. Em um dado momento, embora Shaul estivesse disposto a entregar a vida dele pelo Mashiach, ele foi obrigado a sair de Israel, da cidade de Jerusalém,
para preservar a vida dele. Shaul sobreviveu a um naufrágio e foi usado pelo Senhor para que a vida de todos naquela embarcação fossem preservadas. Em uma ocasião em que Shaul estava em Roma, ele procurou a comunidade judaica com receio de que seria perseguido por eles também. E talvez Shaul tenha se surpreendido pela resposta que ele recebeu deles. Eu vou reler para vocês. Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 28, versículo 21. Gevurot, Atos, capítulo 28, versículo 21. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta de Yehudá ao seu respeito. Nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Shaul não havia feito nada de errado em Israel, mas esta doutrina do ferro normalmente faz com que estejamos sempre em alerta, às vezes até esperando o mal de qualquer um que se aproxime de nós. Se deixarmos nosso coração ser moldado pelo ferro, nós não teremos como exercer o amor de Hashem nessa terra. Irmãos, Yeshua, nosso Mashiach, fará uso de um cetro de ferro, deixando evidente que haverá resistência contra seu reinado nessa terra. Mas o ferro não fará uso do Mashiach e não deveria seguir fazendo uso das nossas vidas. Para nós fecharmos, o termo cortina de ferro, tão usado após a Segunda Guerra, ele designa diferentes movimentos de divisão separatistas. É isso que o ferro faz. Provoca divisão. Ter o coração moldado pelo ferro é passar por uma amputação em nossas vidas, uma amputação nas nossas relações, em nosso chamado. E tudo fica na dimensão daquilo que o ferro pode cortar. Corta amizade, corta casamentos, corta relações. Nós somos feituras das mãos de Hashem e Ele deseja que os nossos corações sejam moldados pelas mãos dEle e não pelo ferro que tem dominado esse mundo em todas as esferas, em todas as camadas. O propósito da Ruach HaKodesh com essa mensagem é de que não venhamos nunca a nos parecer com ferro, ao ponto de sermos confundidos com ele. Porque o destino do ferro e outros metais que não são nobres será destruição, como escória. Como está escrito em Ezequiel, capítulo 22, versículo 20. Ezequiel 22, capítulo 22, versículo 20. Então, assim como se unem a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho em uma fornalha e ateiam fogo nela para derreter tudo, da mesma forma juntarei todos vocês em minha fúria, atirarei vocês ali e derreterei todos. Misericórdia! Infelizmente, essa terra está destinada a ser destruída pelo fogo. Lei natural, ação, reação. Mas nós somos chamados como sacerdócio real, povo santo,
de propriedade exclusiva de Hashem. Se ouvirmos hoje a sua voz e não endurecermos como pedra o nosso coração, porque ele já foi transformado, ou pelo menos deveria ter sido. Não se permita. Não permita que teu coração se endureça, se torne como o coração de pedra novamente. Não tenha o seu coração moldado pelo ferro. Em nome de Yeshua. Em breve o nosso rei virá e regerá essa terra com cetro de ferro. Mas não para conosco. O ferro é para as pedras. Nós somos família de Hashem através de Yeshua. Então, estejamos todos nós, cada um de vocês pronto para encontrar com este grande rei ungido, com o seu coração de carne e completamente voltado para as coisas sagradas de Hashem, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 28/9, teremos 2 parashiot. A Parashá 51, Nitzavim, encontram-se. Moshe reuniu com todo o povo de Israel pela última vez em sua vida, para iniciá-los na eterna aliança com Hashem. Moshe adverte a não serem tentados a praticar os atos maus dos idólatras que viviam ao redor deles e a evitarem racionalizar a sua conduta imprópria, dizendo que Hashem os perdoaria, porque acreditar nisso, desta forma, é seguir em direção a uma poderosa fonte de destruição. Na Parashá 52, vai ler: ele foi, Moshe ensina ao povo a mitzvah para reunir a nação inteira do povo de Israel a cada 7 anos para ouvir o rei ler a Torá. E Hashem dirige-se a Moshe e Yehoshua, que receberá a responsabilidade de liderar o povo de Israel, ordenando a ele copiar e continuar ensinando a Torá ao povo judeu. E assim segue, convoca todos a fazerem essas 2 leituras, e que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome, mais uma vez te dando graça. Santo, 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 Senhor de Abraham, Isaac e Jacó, louvado e engrandecido seja Teu santo nome. Nos ajude, Pai, a tomarmos propriedade do amor que o Senhor separou para nós e vivermos por este amor, termos amor pelas Tuas coisas sagradas, pelas Tuas Escrituras, ter a Tua Escritura escrita no nosso coração, agirmos com amor e misericórdia para com a vida de outras pessoas ao nosso redor. Nos ajude, Pai, a não levarmos as coisas a ferro e fogo, exceto o pecado que ainda existe em nós, que faz separação da nossa vida para com o Senhor, que nos afasta de Ti. Isso para que o Senhor não nos destrua, porque o Teu objetivo não é nos destruir, mas é de nos transformar. Nos ajude a sermos transformados, então, pela Tua palavra, no nosso coração. Vivermos por ela. É o que eu lhe peço. Nós dependemos de Ti. Fica conosco. Nós não temos para onde ir. Fica conosco. Já se faz tarde. Bechim Yeshua Mashiach. Que assim seja. Que assim...